Bom, nesse módulo começamos então a fazer lá uma revisão, utilizando lá exercícios comentados de toda a matéria que nós vimos até o módulo anterior. Então a ideia é que nós vamos ter, a partir deste módulo, vários módulos aí para recordar e revisar a matéria já vista até agora. Mas não acabou a matéria não, né? Depois desses módulos aí de exercícios comentados, voltamos para a matéria lá na frente, com a parte de silogismos, né? Então, vamos para o slide. Nosso primeiro exercício comentado aqui é um exercício que tem a identificação de uma condicional. Então, temos lá se, então. Vamos para a lousa. Você já tem esse exercício aí impresso, né, no seu PDF, tá aí na parte direita do seu vídeo, né? Então é interessante que você tenha realmente ou isso impresso ou então acompanha com ele minimizado, né? É importante que tenha para você não precisar ficar esperando que eu mostre lá o nosso arquivo durante o vídeo. Bom, nesse exercício nós temos um se, então. Vamos trabalhar com aquela ideia de condicionais suficientes e condicional necessária. A gente lembra que para montar dentro da nossa gambi, né, da nossa gambiarra, do nosso método rápido, a condicional suficiente e a condicional necessária, a gente trabalha com a ideia de conjuntos, né? Conjunto que contém um outro, conjunto que está contido no outro. Apenas uma revisão rápida aí para relembrar a coisa, né? Se eu tenho já um conjunto nomeado, significa que eu não posso abrir um outro conjunto de mesmo nome, né? Lembram disso? Isso vai ser importante na resolução de alguns exercícios aí mais para frente. Se eu tenho lá, por exemplo, se A, então B, então eu vou montar a seguinte representação. Se A, então B. Se B, então C. Como eu já tenho a representação do B aqui, C vem aqui do lado de fora. Tranquilão? Então, isso só para recordar que, se nós tivermos mais de um conjunto com o mesmo nome, temos que utilizar o mesmo conjunto que já está criado. Não podemos abrir um outro. Então, utilizando esse método de resolução, vamos lá para os exercícios. Lembrando que são todos exercícios de provas, né? Exercícios que já apareceram aí em alguma prova de concurso público. Então está dizendo lá, se a melancia é redonda, então acontece alguma coisa. Vamos passar isso para a linguagem formal. Se a melancia é redonda, melancia redonda, vamos chamar esse negócio aqui de P. Não vou colocar essa seta aqui, que senão pode confundir, já que nós estamos na matéria de raciocínio lógico, né? Confundir com o próprio símbolo da condicional. Então, vamos nomear melancia redonda de P, vamos tirar esse negócio daqui, que eu acho que já nem tem mais, melancia redonda de P, e aí a nossa condição, mundo quadrado, vamos chamar de Q. Então, temos aí a primeira proposição, melancia redonda, que nós estamos chamando e nomeando formalmente pela partícula P. E mundo quadrado, que a gente está nomeando aí pela partícula Q. Se eu fosse fazer a representação lógica formal disso, teríamos essa representação aqui, né? P, seta Q. Que se lê, se P, então Q. Se a melancia é redonda, então o mundo é quadrado. Tranquilo? Para resolver o exercício, nós vamos montar lá os nossos gráficos. Você vai ver como a coisa vai ficar extremamente rápida de se resolver. Se a melancia é redonda, opa, C vai dentro, que é o nosso P. Então, o mundo é quadrado. Então, vai fora.
que é o nosso quê? O mundo é quadrado. Depois o exercício diz, ora, o mundo não é quadrado. Isso significa que eu estou negando a minha segunda proposição. Significa que eu estou negando a conclusão dessa condicional. Significa que eu estou negando aqui na nossa gamba o de fora. E aí você lembra como é que faz? Se eu nego o de fora, eu vou negar também o de dentro. Se eu nego o de fora, eu vou negar também o de dentro. Lembram disso? Afirmo o de dentro, afirmo o de fora. Nego o de dentro, de fora contingente. Nego o de fora, nego o de dentro, afirmo o de fora, o de dentro contingente. Ai, foi muito rápido, que coisa maluca. Não, não tem nada de maluco. Se não lembra, volta lá na aula, que você sabe que aqui você assiste quantas vezes você quiser. Então está montada a representação aqui do nosso argumento hipotético, né? Ora, é hipotético porque usa uma condicional, mas não precisa se ligar muito nisso não, né? Então está lá montada a nossa representação aqui do silogismo que foi dado, né? Desse argumento que foi dado na questão. Assim, ou seja, a questão pede que eu assinale a alternativa que assuma como verdadeira dentro destas condições. Então vamos ver, a alternativa A está dizendo, a melancia é redonda. Melancia redonda é P, que está negado. Portanto, a melancia não é redonda. Alternativa B, a melancia não pode ser quadrada. Então, olha, novamente, cuidado com esse cara aí, com esse pode, né? Lembram? A ideia do não pode nega a hipótese D. E a ideia do pode não dá a hipótese D. Sempre que eu tenho uma contingência, eu tenho um pode não. Pode não ser, assim como pode ser, né? Sempre que eu tenho uma negação, como é o caso aqui, eu tenho um não pode. Não há hipótese de ocorrência. Ali está dizendo, a melancia não pode ser quadrada. Claro que pode. Ela só não pode ser redonda, porque melancia redonda está negada. Alternativa C, a melancia pode ser redonda. Pode ser redonda? Não, a melancia redonda é P e P está negado, então ela não pode ser redonda. A melancia pode ser oval. Pode? Pode. A melancia pode ser oval, triangular, retangular. A melancia só não pode ser redonda. A melancia pode ser um cubo, pode ser uma pirâmide, pode ser lá o que eles quiserem, desde que não seja apenas redonda. Portanto, a melancia pode ser oval, a alternativa D de dado está negada. Em pouquíssimas palavras, por que a D de dado está certa? A melancia pode ser oval. Porque a gente sabe que ela não é redonda. Se não é redonda, e é a única coisa que a gente sabe, ela pode ter qualquer outro formato. E a alternativa E está dizendo a melancia é retangular. Ué, mas também não está certo? Não acabou de falar que ela pode ser retangular? Então preste atenção no que eu estou falando. Ó. Ela pode ser. Ali não, ali está afirmando que ela é. Afirmar, nós só podemos afirmar que ela não é. Que ela não é redonda. O que ela é uma contingência. Portanto, ela pode ter qualquer outro formato. Tranquilão? Vamos para o próximo. Dá uma olhadinha lá, nosso próximo exercício aqui. Vamos para o slide. É também um exercício que trata da ideia de condicionais. Então, perceba lá que você tem um modelo de condicionais encadeados, né? Você vai ter uma condicional primeiro aqui, se isso, então isso. Uma outra condicional aqui, se isso, então isso. Vamos lá para a lousa resolver a coisa.
Eu disse que são condicionais encadeados. O que é uma condicional encadeada? Uma condicional ela pode ser encadeada pelo princípio da partícula, como ela pode ser encadeada pelo princípio da ideia. Pelo princípio da partícula, o que é encadear pela partícula? Se A, então B, se B, então C. B aí é tanto conclusão de uma condicional quanto condição de uma outra. Então, isso faz com que essas estruturas se encadeiem. Agora, esse exercício aí é de condicionais encadeadas pela ideia, ou seja, o resultado de uma interfere na formação no resultado da outra. Então, sempre que há dependência, seja lá qual for a dependência entre as condicionais dadas, nós temos aí um encadeamento de condicionais. Sempre que há independência entre as condicionais, essas condicionais não se encadeiam, portanto, não são condicionais encadeadas. Vamos lá ver o que o exercício trata. Se D, então B. Então, já vamos montar aqui o nosso gráfico. Ó. CD, então, B. Depois diz CX, então Y. Ora, nós não temos nem X nem Y aqui. Então, vamos montar outro gráfico. CX, então, Y. Lembrando que o C indica quem vai dentro, o então indica quem vai fora. Afinal de contas, é uma condicional suficiente, onde a condição é suficiente para a ocorrência da conclusão. Depois, ora, sabe-se que Y, onde é que está o Y? O Y está aqui, ó. Existindo, D também existirá. Onde é que está o D? Está aqui em cima. É aqui que eles vão se encadear. Se esse cara aqui existir, se eu chegar à conclusão que esse cara aqui, o Y, existir, eu tenho que dar condição de existência para esse cara aqui também na marra. Tranquilo? Se ele não existir, esse aqui vira contingente. Ah, mas peraí, se esse existir, aquele existe. Se esse não existir, o outro não existe. Não é assim. Você já aprendeu lá na aula que é o resultado da coisa, o resultado da ideia, depende da condição se ela for afirmada, né? Lembra? Se eu pular, morrerei. Se eu não pular, viro eterno. Não, né? Se eu não pular, também morrerei. Né? Algum dia, sei lá eu. Ah, eu sei lá eu aí. Pois é, contingente, né? Então vamos ver. Prosseguindo lá. Verificou-se que X... Geralmente nessa frase na prova, o cara que nunca viu isso, ouviu por alto, né? Ele olha para aquilo e fala, verificou-se que X. O que é isso? Ora, se tiver escrito assim, José foi à praia, e eu assumir uma partícula X representando José foi à praia, como é que eu valido essa partícula como verdadeira? Verificou-se que José foi à praia, que é o mesmo que se dizer, verificou-se que X, que é a partícula que representa a proposição. Ali já estão dando a partícula direta. Verificou-se que X, ou seja, X existe, é verdadeiro, está sendo afirmado. Opa, cadê o X? Não está aqui? Ó, afirmei o de dentro, tenho que afirmar o de fora. Tranquilo? Essas regrinhas têm que estar sempre bem estudado, né? Se você percebe aí que está meio estranho esse som que você está ouvindo, né? Essa explicação que você está ouvindo, volta lá na matéria para olhar, que é para você acompanhar os exercícios de uma forma legal, né? Se afirmo de dentro, afirmo de fora. Aí, o que era isso mesmo? Afirmo de dentro, afirmo de fora. Volta lá nas condicionais suficientes, né, que você vai ter lá os casos de existência, o porquê que afirmo de dentro, afirmo de fora, e aí fica mais fácil de acompanhar o exercício. Ora, afirmou o exercício, a questão afirmou o X, e aqui nós afirmamos o Y. E lá está dizendo que se o Y existir, D também existirá. Opa, afirmou de dentro, afirmo de fora.
Percebam que o encadeamento aqui é feito pela existência do y, que dá a condição de existência do d. Então, y existindo, d também existirá. Afirmou de dentro, vai afirmar o de fora. Então, o que é que está acontecendo aí nessa questão? Ó? X existe, y existe, está tudo afirmado. Ó. D existe e B de bola também existe. Portanto, todos existem. Alternativa D de dado. Legal? Beleza? Revisa esses dois exercícios. Próximo bloco, continuamos aí com exercícios comentados. Até mais.